Na presença de Deus. Culto de ensino na Adebras, Avenida Celso Garcia, 560. Direção-geral, Bispo Samuel Ferreira. Toda sexta, aqui na Mais FM, você recebe dicas de como cuidar do seu dinheiro, soluções práticas para ajudar na sua vida financeira. Toda sexta, 1h, você ouve Organizando Minha Vida Financeira, aqui na Mais. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Samuel Mariano. Olha, sintoniza aí no seu carro, na sua casa, 102,9, Rádio Mais. Eu vou te falar uma coisa. A Mais FM tá chegando para fazer uma revolução no estado de São Paulo. Sintoniza aí, 102,9 e você vai ver. A qualidade toca aqui. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Venha renovar a sua semana e receber direcionamento do céu. Sua semana muito melhor. Adoração, palavra e presença de Deus. Esperamos por você na Adebras. Culto, terça de primeira, às 7h15 da noite. Avenida Celso Garcia, 560. Direção-geral, Bispo Samuel Ferreira. Aliste-se no exército de oração. Venha fazer parte. Seja um soldado de fé. Unidos formaremos uma multidão que ora e moveremos esta nação pelo poder de Deus. De segunda a sexta, às 11 da noite, com o Bispo Samuel Ferreira. Vamos juntos formar um poderoso exército. Exército de oração. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a cantora Maria Marçal, passando aqui para avisar a todos vocês de São Paulo que está chegando no ar a rádio Mais FM 102,9. Essa rádio maravilhosa que vai abençoar a vida e o coração de todos vocês. Um beijão, quero convidar todos vocês para ouvir essa rádio. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Tá esperando o quê? A Mais FM 102.9 já tá no Instagram. Novidades, promoções, programação e aquela palavra que você precisa ouvir. Siga agora, @MaisFM 102.9 e fique por dentro de tudo que acontece. Louvor, interatividade, sorteio e um perfil cheio de fé e esperança. Mais perto de você. Mais perto da sua família. Mais FM. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com o Bispo Samuel Ferreira.
dia, São Paulo. Estamos de volta aqui no debate da Mais FM 102.9. Eu, pastor Calixto, vou conduzir o debate hoje com você até o meio-dia. E olha, é importante demais que você entre em contato com a gente pelo Instagram ou pelo YouTube. É a mesma coisinha que você vai digitar aí, ó. @MaisFM 102.9, @FM 102.9. Você vai interagir com a gente, vai mandar a sua pergunta para cá. E olha, já pensou? Sua pergunta vai ser lida no ar aos nossos debatedores. Então, ó, é muito importante que você faça parte do debate. A sua opinião vale muito para nós, tá bom? Aqui na 102.9 nós somos mais você, não é? Então hoje o nosso tema vai pegar fogo, meu Deus do céu. Olha só, o nosso tema hoje é não cumprir um voto pode me trazer maldição. Meu Deus do céu, que a crentaiada vai falar, gente? Olha, você que vota e não paga o seu voto, você que vota na emoção do momento, e aí? A primeira coisa a saber é, esse negócio de voto é bíblico, tem base bíblica, a gente pode votar, e se eu votar e não cumprir o voto, meu Deus, isso acarreta em maldição para minha vida? Vou apresentar a vocês os debatedores de hoje, aleluia, para as considerações iniciais aqui. Vou dar 1 minuto a cada um deles para se apresentar e já 2 minutos para se apresentar e também já fazer as suas considerações iniciais. Falando aqui com o pastor Gilson Luiz, pastor da Igreja Assembleia de Deus no Vale do Paraíba, é meu vizinho da minha cidade, teólogo formado pelo IBAD, olha só, e está cursando também Direito na Universidade de Anhanguera, já está lá no finalzinho. Pastor Gilson é palestrante de casais também. E aí, meu amigo, como é que é esse negócio? Se eu votar, aleluia, e eu não cumprir, acarreta em maldição para minha vida? A paz do Senhor para todos os ouvintes, Deus abençoe a todos, você que está nos acompanhando. Pastor Gilson, São José dos Campos, AD Vale do Paraíba, e nós vamos defender que sim, nós acreditamos que a maldição, ela sim é acarretada na vida de alguém que promete algo diante de Deus e não cumpre a sua palavra. Nós vamos discorrer biblicamente sobre isso, tenho certeza que vai dar pano na manga, temos aqui grandes eruditos, né? Graças a Deus por isso, mas também estamos abertos ao aprendizado, né? A gente nasce aprendendo e morre aprendendo, mas sim. Sim, olha, isso é muito legal que o pastor Gilson diz. Você lembra? Quando Jesus encontrou Mateus, quem comente que Jesus bate na mesa e diz, vamos embora. Vai ter que aprender no meio do caminho, né? E a gente ali vai e tal. Um teólogo disse uma coisa muito importante: você não pode esperar ser um compêndio completo da teologia para que você comece a fazer algo para Deus. Começa fazendo, se tiver que corrigir no meio do caminho, corrige e continua. É a 102.9 no debate que hoje vai pegar fogo. Apresentar para vocês também pastor Carlos Wagner, que é pastor presidente da Igreja Evangélica Sal e Luz, aleluia, e mestrado, pastor. Ele tem o seu mestrado, aleluia, pela Faculdade Mackenzie, 12 anos como diretor do Instituto Bíblico Ferreira. Pastor, e aí esse negócio? Se eu votar e não cumprir, só amaldiçoado? Graças, paz, pastor, a todos os ouvintes, irmãos e amigos. Prazer estar aqui com o Luciano, com o James, com o pastor que hoje vai estar ao meu lado. É muito bom, mais uma vez, poder contribuir, colaborar com as informações pertinentes à palavra de Deus. E como pastor, o meu colega que está ao meu lado, também defendo, acredito que sim, a probabilidade de o não cumprimento de um voto acarretar maldição é muito grande. Então, eu vim aqui para trazer informações sobre isso e acredito que seremos felizes do nosso ponto de vista.
Olha só, vamos lá, gente, vamos ver. Do outro lado aqui, do lado direito do coração, aleluia, não que o esquerdo não seja amado, mas o direito está mais próximo. Estamos aqui recebendo também o pastor Luciano Scala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção. Ele é graduado em filosofia, teologia e pós-graduado em bioética e pastoral da saúde. Meu Deus do céu, pastor, estou precisando de saúde. Bom dia, querido, como é que você está? Bom dia, pastor. Bom dia a todos os pastores da mesa. Bom dia a cada ouvinte, aqueles também que estão acompanhando pelo YouTube. Que a paz do Senhor esteja com todos. E é isso aí, nós vamos trabalhar esse tema hoje. Se a pessoa ela é amaldiçoada, caso ela não cumpra um voto, vou me posicionar dizendo que não. E é esse é o tema que nós vamos trabalhar. Espero que todos fiquem conosco. Agora estou olhando para a câmera certa. Espero que todos fiquem conosco e vamos aprender juntos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Estamos recebendo aqui também o pastor James França, doutorado e mestrado em ciência da religião e bacharel em teologia, querido, e é especializado em história e literatura da Bíblia hebraica. E aí, meu amigo? Como é que é esse negócio aí? Bom dia, todos os meus parceiros, amigos aqui. Prazer revê-los, ao pastor, que pela primeira vez estamos nos encontrando. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aquele a quem o Senhor amaldiçoa. Eu vou defender que não, porque eu tenho muito subsídio bíblico para esta minha afirmativa. E graças a Deus que eu estou ao lado do pastor Luciano Scala hoje aqui, né? Para me ajudar, me auxiliar nessa tarefa abençoada. Gente, meu Deus do céu, será um suicídio na fé? Eu fazer um voto a Deus e não cumpri-lo? Vou começar pelo lado de cá com o pastor Gilson Luiz. E aí, meu pastor, como é que é esse negócio? Se eu votar, olha, aliás, que a Bíblia diz, né? Se você fizer um voto, cumpra ele. Olha, e o interessante é que a Bíblia diz que não é pastor que cobra, não, né? Não. Quem cobra lá diz é anjo, meu Deus, é Deus que cobra, pastor Gilson. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o voto é bíblico, né? O voto é algo que foi feito por vários homens de Deus, várias pessoas que tiveram a resposta, pagaram o seu voto, e o voto ele é extremamente importante, principalmente na vida daquele que quer se relacionar com Deus, quer aprender a se relacionar com Deus. O voto ele não tem a ver com o ter, mas ele tem mais a ver com o conhecer. O voto ele faz essa proximidade entre o homem e Deus, para que o homem ele conheça a Deus, né? Se tem algo que nós podemos fazer para ver a provisão, para ver o agir de Deus sobre a nossa vida, é um voto. Quando nós lemos lá o texto de Malaquias, no capítulo 3, diz que nós devemos fazer provar a Deus. E eu acredito que o voto é uma prova para que nós possamos provar e ver a bondade do Senhor. Então, para que nós possamos entender direito essa questão, a gente tem que definir a palavra maldição, né? Tá aqui um doutor em línguas, quem sou eu para poder falar alguma coisa aqui, mas através dos meus estudos, da minha coleta de informação, eu entendo que maldição é aquilo que te separa da glória de Deus, é aquilo que te opõe à bênção, é o contrário, né? E Deuteronômio capítulo 28 diz que o ao contrário da bênção é a maldição. A obediência traz a bênção e o pecado traz maldição, tá? Então, se o pecado traz maldição, a questão é, eu prometer algo diante de Deus de forma solene, de forma clara, e não cumprir a minha palavra, eu peco contra o Senhor. E pecado gera morte. Olha, pastor, aleluia, pastor, agora a coisa aqui vai esquentar. Pastor Luciano Scala, Jesus disse que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Sim. Passou disso, ele falou que já sofre a influência do maligno. Se você faz um voto diante de Deus e você não cumpre, como é que fica isso, pastor? Bom, como o pastor mesmo já colocou na fala inicial,
A noção de voto, ela é bíblica. Nós temos diversos textos, sobretudo no Antigo Testamento. Nós temos Jacó fazendo um voto com Deus, né, ali naquele deserto de Arã. Nós temos Ana fazendo um voto com Deus, lá em 1 Samuel. Nós temos Jefté fazendo um voto. E que voto maluco, hein? Tanto quanto complicado esse voto, né? Um belo de um tema para debate. Então, essa noção de voto, nós temos ela muito clara, sobretudo no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós não temos tanta essa noção, essa questão de voto. Quando nós falamos acerca de maldição, eu não vejo isso como uma maldição, o caso de não cumprir. É um pecado porque o próprio Jesus, ele nos ensina acerca da palavra do cristão, que deve ser sim, sim, não, não. Isso fica claro no discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Porém, não temos uma base tão clara, pelo menos no meu ponto de vista, pode ser que os pastores apresentem algo que fique, de repente, claro. Mas nós não temos essa noção tão clara, sobretudo no Novo Testamento, de que uma pessoa que faça um voto e não cumpra, que ela é amaldiçoada ou castigada. Até porque eu tenho muita dificuldade com essa noção de castigo, né? Muitas pessoas usam essa expressão que Deus castiga e se utiliza de alguns textos do Antigo Testamento, porém não é o tema do debate, mas eu tenho muita dificuldade com essa noção olhando para o Novo Testamento. Então, na minha fala inicial, eu coloco que não. Pode ser que a pessoa que faça um voto e ela não cumpra, concordo que ela está pecando, né, pelo fato de não cumprir a sua palavra, porém não vejo que essa pessoa, ela recebe maldição de Deus, que Deus vai amaldiçoar essa pessoa por ela não ter cumprido aquele voto. É porque Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece a maneira precipitada que nós colocamos as palavras, por isso que eu não consigo uma base clara que diga que nós somos amaldiçoados. Olha só, gente, vamos continuar. Você pode entrar em contato conosco aí pelo YouTube. Você não pode também deixar, olha, @maisfm 102.9. É importante demais você entrar lá, responder a nossa enquete. Já tá no ar a nossa enquete. Se, olha lá, não cumprir um voto pode me trazer maldição? Até agora 80% tá dizendo que sim. Os debatedores começou agora, isso deve mudar, e 20% está dizendo que não. Meu Deus do céu, pastor. Olha, o próprio pastor disse que eu fazendo um voto e eu não cumprindo esse voto é pecado. Ok? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Toda vez que alguém peca, ele acarreta o mal sobre si. Pastor, aleluia, agora a coisa vai tá apertando aqui. E aí, pastor, como é que fica essa história, servo de Deus? Como é que fica essa história aí, pastor Carlos Wagner? E aí? Meu caro pastor, nós sabemos que qualquer tema bíblico, por mais simples que seja, acarreta um certo conhecimento acadêmico, né, que envolve hermenêutica, exegese e história também. E sabemos que esse tema, assim como os demais, tem as suas complexidades quanto à interpretação do mesmo. E o meu prolegômeno quanto ao tema é o seguinte: no meu ponto de vista, textos bíblicos com seus contextos devidamente interpretados apresenta e representa sim maldições como consequência de atitudes, digamos que irresponsável, como disse bem o pastor Luciano, de pessoas que às vezes assim se comporta na emoção do momento, né? E fazem voto a Deus. Mas segundo o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 5, acredito ser um texto-chave para o tema em questão, o próprio Salomão descreve que o voto é algo sério. Quando ele começa a tratar disso no versículo 1 ao versículo 6, ele deixa claro que quando não fazer, ou quando o mesmo voto não é feito, ele pode sim acarretar consequências severas, consequências mortais. O pastor tratou disso aqui agora há pouco, pastor Gilson. E em Deuteronômio 23, 21 ao 23, também observamos quando o servo de Deus, Moisés, estabeleceu como normativo a questão do voto, que o mesmo deveria ser, sim, realizado, deveria ser cumprido, para que o mal
o mal não viesse na vida das pessoas que havia feito o voto. Isso está claro em Deuteronômio 23, 21 ao 23. Se os debatedores quiserem, eu posso ler para os irmãos e para os ouvintes. Mas você anota aí, Deuteronômio 23, 21. Se quiser ler o texto, pastor, pode ficar à vontade. Posso ler? Então, eu irei ler primeiro o texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, para a gente adiantar. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pague-o, porque melhor é que não votes do que votes e não pagues. Agora, Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo 21. Olha o que diz o texto das Escrituras Sagradas, e é muito interessante quando nós a lemos. Quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardes em pagá-lo, cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Tá? Então, o pastor Gilson falou bem aqui no início da sua fala, quando nós interpretamos de maneira correta, linguisticamente, né, hebraisticamente ou teologicamente a questão do pecado, que aqui o texto deixa claro que o não cumprimento de um voto é pecado, pastor Luciano. A Bíblia diz que nós, capítulo 2, pastor James, de Efésios, versículo 1 em diante, até o 8, que nós, quando estávamos em pecado, pastor Gilson, estávamos na maldição. O texto deixa claro isso, né? Em Efésios, capítulo 2, versículo 1, especificamente o versículo 4 e 5. Nós estávamos, como os demais, na maldição do pecado. Pastor James, e aí, querido, como é que é isso? Glória a Deus. O Antigo Testamento, ele tem normas muito claras sobre o voto, como votar e quais são as consequências de não cumprir esse voto. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos e os tratados ali, nós não encontramos nenhuma normativa de sistematização do voto. Não há, não existe. Até mesmo porque a lógica muda. Agora, o sacrifício de Cristo, segundo Gálatas, remove a maldição, sendo Cristo mesmo feito maldito, pendurado no madeiro. Veja que interessante, e antes de eu falar aqui sobre as palavras, porque nós temos pelo menos 8 palavras para maldição, que são trabalhadas de diferentes maneiras no hebraico, só no hebraico. No grego também são outras diversas, que no português são tudo colocadas como maldição. Isso é um problema, porque você simplifica tudo. E existem diversos tipos ou diversos desdobramentos sobre a palavra maldição. Agora veja que interessante, como no Novo Testamento, o voto ele é uma coisa diferente do Antigo Testamento. Vamos olhar para Pedro, pastor Luciano Scala, que chegou para Jesus e fez um voto para ele. No calor da emoção, falou: Jesus, eu vou para a cruz com o Senhor. E antes mesmo dele não cumprir, Jesus falou: olha, você não vai cumprir isso aí. Antes mesmo de acontecer, você me negará 3 vezes. Ou seja, o próprio Jesus está falando: você é incapaz de cumprir esse voto. E lá na frente, Pedro não cumpre o voto dele, a promessa, porque voto está relacionado com promessa que você faz diante de Deus. Pedro está fazendo uma promessa, um voto diante de Deus, e o próprio Cristo, sendo Deus ali, assevera para ele: você não vai cumprir o seu voto. Pedro foi amaldiçoado? Não, muito pelo contrário. O próprio Cristo tratou de seu problema, da angústia que acarretou ele por causa de não ter conseguido cumprir o seu voto. Olha, vou pedir sempre aos debatedores que observem sempre ali, ó, tem um pontinho, ó lá, 2 minutinhos para vocês. Agora, a questão é o seguinte, e aí eu já vou passar aqui ao pastor Gilson, a questão é o seguinte: será que Pedro teve a intenção de realmente fazer um voto explícito? O que nós estamos dizendo aqui é daquele voto explícito. Aceito o que o pastor falou como um voto. Mas a questão é, se você não cumpre, é pecado? A igreja do Novo Testamento está amarrada a isso? Realmente o voto é válido para nós no Novo Testamento? Sendo amarrado a nós, sabemos disso. Por que Pedro não sucumbiu? Jesus disse: ora, Pedro, diferente do Judas, eu intercedi por você. O diabo queria se andar. Então parece que é uma intercessão para que o mal não venha sobre Pedro. Eu estou perguntando aos debatedores. É isso? Então quer dizer, se eu fiz um voto
grande questão é, eu fiz um voto, eu não cumpri, acarreta algum mal sobre mim? Alguma consequência? Vamos dizer aqui que essa palavra maldição seria consequência. Tem alguma consequência sobre mim? Existe isso? É verdade? Meu Deus do céu. Pastor, aleluia. E aí, pastor Gilson? Existe sim. O pecado gera consequências na vida de todo mundo. Me assusta quando, assim, por mais que existam várias variações da palavra maldição, tá? Pecado é um princípio. E princípio, ele é imutável, transferível e universal. E se pecado é o que é, ele continua sendo o que ele é e o que ele faz. Consequentemente, né? Consequentemente. Então, se ele é um princípio, não importa se no Novo Testamento não exista condições, regras para voto. Quebrar um voto é um pecado. E o pecado continua sendo no Novo Testamento pecado. E aí a questão é você fazendo ou não fazendo, como a questão do dízimo, pré-lei, na lei e pós-lei, continua sendo um princípio estabelecido que nos norteia a algo. Pode ser que alguém interprete isso como uma regra, mas um princípio ele te traz valores, ele te mostra valores. Então quando eu vejo o voto sendo feito como um princípio de relacionamento com Deus para conhecer a Deus, e a quebra desse voto traz para mim o pecado, eu entendo que as condenações, as consequências, os malefícios, né? Você colocou aqui pecado para a vida eterna. Eu não creio que essa maldição condena alguém à vida eterna, a não ser se ela não se arrepender. Mas tendo arrependimento, tudo bem, ela está livre disso, mas ela não está livre da consequência do pecado. Não está livre da consequência do pecado. Davi pecou e mesmo ele agradando a Deus e sendo um homem segundo o seu coração, ele sofreu as consequências do seu pecado. Exato. Ô, gente, e aí, como é que fica, querido pastor? Olha, meu Deus do céu, a coisa vai começar a pegar fogo já, mas eu preciso que você responda a nossa enquete lá no... entra lá, responde a nossa enquete, é sim ou é não? Olha, você tem que nos mandar a sua pergunta, nós estamos doidinhos para colocar a sua pergunta aqui para os debatedores, @maisfm 102.9, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nós precisamos saber a sua opinião e olha, é importante demais, pastor. Meu Deus do céu, vou começar aqui pelo pastor James de novo. Maravilha. E aí, pastor James, como é que fica essa questão aí, Varão? Que bom, se a gente for tratar a pergunta de maldição e tratar a palavra maldição como pecado, aqui todo mundo concorda que não cumprir um voto é pecado, né? Sim. É um erro, não é? Sim. A questão não é se é pecado. A questão é se acarreta maldição. E aí, de onde vem a maldição para o meu voto não cumprido? Porque segundo a Bíblia, Provérbios capítulo 26, versículo 2, como o pássaro que foge, como a andorinha seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Porque existem maldições, ou seja, existe aquela oração que eu faço e rogo uma maldição sobre... Isso é um tipo de maldição, mas a maldição que a gente está falando, ela está atrelada ao verbo, a palavra arar. Com base no acadiano aru, temos o sentido de prender por encantamento, secar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Ou seja, quem é que amaldiçoa quando eu não cumpro o meu voto, já que o irmão defende que sim? Quem é que amaldiçoa? É o próprio Deus? Então é Deus que amaldiçoa a pessoa, porque sim, nós temos um problema teológico aqui. Porque a palavra maldição, quando vem de Deus, quando Deus faz com a serpente, quando Deus faz com a terra, que ali está a palavra kalal do hebraico, é tirar, eliminar. A palavra maldição está atrelada com a palavra condenação. Quando Deus amaldiçoa algo, ele separa esse algo totalmente. Ou seja, de onde vem, a pergunta que eu deixo para os irmãos na tréplica é, de onde vem a maldição? Porque senão nós entramos num sincretismo. De onde vem? Parece que a maldição vem de forças espirituais. E esse tipo de maldição não pega em crente, né? De fato, é quando Deus opera.
Quando Deus decide, aí sim o problema tá. De onde vem a maldição? Só para entender a dinâmica do debate, pastor, pode responder... Pode, se tendo de vez em quando, você vai lá, interfere, pode responder, tá bom? Vamos sempre procurar seguindo, assim, para que todo mundo fale. O pastor, mas o senhor querendo uma palavra, uma resposta, pode intervir, o amigo cede e a gente vai, porque esse é o debate. O pau vai comer, gente. Vocês já perceberam aqui que o Zan, a coisa tá esquentando aqui. Não, ó, @mais FM 102.9. Pastor, meu Deus do céu, e aí? Quem é que amaldiçoa se você não cumpre o voto? Muito bem. Acredito, o James falou há pouco aqui, que existe cerca de 8 vocábulos que definem a palavra maldição. Né? Acho que o debate está se inclinando para esse pensamento, né? Parece-me que a expressão calar em hebraico, também tem declinações que está vinculada, ou que está ligada a penalidades, me corrija se eu estiver errado, quanto ao não cumprimento de alguma atitude, alguma ação, ou como castigo por não ter feito alguma coisa. Logo, eu entendo, e volto ao que eu estava falando há pouco, que o voto é algo que transcende a lei, porque ele era normativo a partir da lei, mas antes da lei ele era descritivo. A gente pode ver isso no caso dos patriarcas, Jó, Abraão, Jacó. Todos eles tiveram vínculos com votos que fizeram a Deus, tá? Todos eles. Inclusive Jacó fez um voto a Deus, pedindo ao Senhor que ele o abençoasse na sua viagem, na sua odisseia, né? E quando este foi abençoado, quando esse cumpriu o que ele tinha feito, o voto, Deus o abençoou. Logo eu entendo que o voto, ele possui benefícios e pode ter malefícios. Não podemos se estender, ainda que o tema é esse, a uma maldição dentro dos caracteres que o senhor tratou há pouco, tá? Entendemos que há vários tipos de maldição. Nenhuma delas, ou pode ser que uma ou outra delas pode definir-se como condenação eterna, mas na maioria das vezes ela tem a ver com castigo, tem a ver com punição. Então, no meu ponto de vista, se o voto tem benefícios, ele tem malefícios. E quando eu não o cumpro, eu estou, de alguma forma, trazendo algum mal sobre minha vida. Isso pode ser interpretado por maldição. Olha, então o que o senhor está dizendo é o seguinte, talvez também hoje nós, até por causa não é o tema do nosso debate, mas hoje parece que até a autoridade pastoral hoje está em declínio, né? Porque ninguém quer mais um homem mandando em si. Todo mundo é livre, todo mundo faz o que quer e tal, aquela coisa toda. Então parece-se também que a gente lê as escrituras e quando ela diz, olha, se obedeceres, então comerás do fruto do bem, vai tal. Mas a Bíblia também fala, se não observares, se não obedeceres, algum mal também acarreta sobre ele. Então o nosso debatedor até diz que maldição é uma separação também. Essa separação pode ser uma separação total de Deus, ou uma separação do objetivo do voto. Se você não cumpre, sim. O senhor me permite logo depois, uma rápida fala? Sim. Se você analisar o capítulo 3 de Juízes, nós temos lá, vocês conhecem bem, a história, pastor Gilson, de Sansão. Sansão nasceu com um voto sobre ele do nazireado. Ele era um nazireu. Sobre isto havia responsabilidades, havia deveres que ele deveria cumprir. Quando não o fez, Sansão foi amaldiçoado. Agora, uma coisa que eu pergunto, pera um pouquinho, agora o negócio vai ficar feio aqui. Quer dizer, não foi Sansão que fez o voto? Não. Mas ele está obrigado a cumprir o voto, porque o voto está sobre ele. Ele estava sobre o voto. Não foi Samuel que fez o voto de servir ao Senhor. Foi sua mãe. Se o Senhor me der, eu vou dedicar esse menino a ti. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, a coisa vai esquentar. Pastor Luciano Escala. E aí, pastor Luciano, como é que tá esse negócio? Então, pastor, eu tenho a minha dificuldade de lidar dentro dessa temática, olhando para o Novo Testamento, é porque nós temos essas menções acerca de maldição dentro de uma teologia do Antigo Testamento. Dentro de uma revelação de Deus, dentro da perspectiva do Antigo Testamento. E a pergunta fica, mas como que isso se aplica
para a nossa realidade, porque nós estamos na graça, nós estamos debaixo da graça, nós temos a revelação plena de Jesus Cristo. E como que fica agora essa questão do voto? O quanto que o Novo Testamento, ele nos incentiva acerca de voto. O quanto que o Novo Testamento está incentivando alguém a fazer essa prática do voto. Existem textos que vão mostrar isso. Existem alguns nortes. Deixa eu só finalizar. Então, existem alguns nortes para isso. Então, nós vamos trabalhar isso, né? E tem a questão do pecado. Quantas vezes nós nos posicionamos debaixo de um arrependimento por uma prática de pecado que nós cometemos e nós falamos, Senhor, não quero mais, não aceito mais. Eu trabalho com dependentes químicos, né? Eu sou responsável por uma casa de recuperação. E quantos falam, não quero mais, isso não é para mim, isso não é minha vida, mas eles têm a recaída, eles novamente precisam retornar por início, voltar e recomeçar. Será que olhando para esse aspecto, eu vou dizer que Deus está amaldiçoando essa pessoa pelo fato dela ser uma pessoa limitada, de ter se comprometido e não cair naquela prática do pecado, e não voltar para o vício? Será que Deus amaldiçoou essa pessoa? Eu acho que essa visão acerca de Deus, ela é muito perigosa, porque nós caminhamos para um processo de quebra de maldição. Não sei qual a opinião dos pastores, também não é o nosso tema, apesar de estar ali próximo, mas até que ponto isso não vai levar a esse ciclo de quebra de maldição? Então, eu entendo a questão de pecado, eu entendo as consequências do pecado e ponto. Não coloco isso como uma maldição. Mas então o senhor está dizendo que o senhor acredita que alguém que vote e não cumpra, que gera alguma consequência sobre ele? A pessoa, por exemplo, pastor, vou tentar responder a questão. A pessoa e o senhor também, pastor, querendo falar, por favor. Eu citando um exemplo de um dependente químico, ou de um pecador arrependido, que fala, eu não quero mais essa vida, não quero mais cair nesse erro, e ela volta a cair. E aí? Deus vai amaldiçoar essa pessoa? Vai existir essa separação? Me fugiu agora a palavra que o senhor usou, né? Para definir a questão do conceito maldição. Arar. Sim, arar. Mas é separação, ou seja, Deus, então vai para lá. Você está amaldiçoado? Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque eu sei que existem pessoas que em algum momento fizeram um voto e não tiveram condições de cumprir. Eu não estou aqui dizendo que está certo essa pessoa ter feito isso. Certo. Não, ela tem que pensar. Até voto de casamento, né? Até o voto de casamento. Então, são diversas questões que a gente pode... Exatamente. Mas Deus vai amaldiçoar essa pessoa? Para mim, eu que sou formado em teologia católica, para mim isso está muito mais ligado à questão de sacramento da penitência, que a Igreja Católica coloca como um dos seus sacramentos, né? Isso para mim foge daquilo que eu entendo como evangelho. Pastor Gilson, meu Deus do céu. E aí, Gilson? Eu tenho dificuldade de entender o seguinte. Às vezes a gente fala, quando a gente vai teologar a respeito do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento não fosse a palavra de Deus. As coisas, o Antigo e o Novo, eles devem se completar, eles devem se unir. O Novo, ele tem que explicar todas as nuances do Antigo. E aí, quando eu pego algo do Antigo e digo assim, no Novo não existe isso, mas nem no Antigo foi ensinado a fazer voto. Se o senhor me permite... O voto ele não é uma prática ensinada, ele é um ato espontâneo de um coração que quer conhecer a Deus. Não, está normatizado na lei. Não, tudo bem, mas é um ato espontâneo. Você não vê pessoas votando a Deus sem fé. As pessoas que votaram a Deus, elas estão carregadas de fé. Então, assim, no Novo Testamento, existem também essas pessoas. Não, desculpa, é que na lei existe até, inclusive, em Deuteronômio Levíticos, não me lembro agora. Deuteronômio 23, né? Que diz assim, aquele que se isenta de votar, não tem pecado. Ou seja, Deus está falando assim, que não vota. Fica tranquilo, não vai votar. Eu acho que com isso, pastor James, o senhor parece que está concordando, pastor. O pastor disse, não há um ensinamento claro, tem que votar. Pronto. Mas, é o que o senhor disse, é melhor não fazer. É melhor não fazer. A própria lei normatiza, olha... Está sem pecado aquele que se isenta de votar. Ou seja não é uma questão de mais fé. Não é uma questão de, a pessoa tá com mais fé, é mais privilegiada. Deus tá falando, eu vou tratar o que não vota e o que vota da mesma forma, né? Mas evidentemente que aquele que coloca um propósito e cumpre,
bem-aventurado é. Sim. Né? E aquele que coloca no que não coloca, aí chateia o coração de Deus. Essa no questão Antigo de Testamento. voto, pastor James, essa questão de voto, ela se aproxima muito de uma relação como... Barganha. Exatamente, aquilo que os católicos fazem, como aquela questão de promessa, isso se aproxima muito, Se isso é um o Senhor perigo. fizer, eu faço. Exatamente, parece que nós estamos, é muito próximo do paganismo até. Então assim, eu vou fazer um voto e a partir daí Deus está... atrelado àquilo que A eu minha fiz. palavra. Né? Mas eu o faço, voto é crédito, né? o voto é válido. Você concorda, o senhor concorda comigo, Luciano? O quê? Que o voto, ele tem um efeito válido, ele tem um efeito real, eficaz. Vai me dar essa moeda? Porque eu imagino, pastor... Porque não há reprovação bíblica para o voto. Porque crédito... A pergunta Mas é... aquilo que Jesus instrui, desculpa, pastor. Sim, vai lá. Aquilo que Jesus instrui no Novo Testamento como normativo, pastor, no Antigo Testamento, mas Jesus veio para reverter a lógica, ou aprofundar ainda mais a lógica do Antigo Testamento. A própria noção de pecado. A própria noção. Porque, assim, desculpa, pastor. A própria noção de pecado, porque pecado no Antigo Testamento estava muito ligado à prática do erro. E no Novo Testamento, a dinâmica, ela tem um plus, digamos assim, que não é somente você praticar o erro, é você deixar de fazer o certo. Aquilo que Tiago fala. Aquilo já está gerado dentro do interior. Aí o senhor fala de abrangência do pecado. No voto, Jesus fala, buscai primeiro o reino dos céus e todas as suas justiças, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu Pra vou mim, isso é deixar aqui normativo uma de voto. pergunta para os debatedores também responder a palavra com o senhor, para o senhor continuar. Mas a pergunta é, todo mundo que faz um voto está fazendo barganha com Deus? Logicamente, não podemos fugir disso, que hoje tem se banalizado a questão do voto. Ponto. Eu vejo o voto como um compromisso. Mas todo mundo que faz esse voto... Claro, pastor. Tá banalizado, tá banalizando, Pastor, tá querendo uma prova. eu vou comprar uma benção. Quer dizer que Jacó barganhou com Deus. Não dá pra que em concordar. Deuteronômio nós temos Moisés O orientando senhor está através do dizendo próprio que não Deus. dá para generalizar, é É que isso? não dá, porque não dá. daí, o senhor tem a pastor palavra. Luciano, Daí nós temos que ir para texto a texto. Por exemplo, aquele texto de Jacó, que é o de Gênesis 28, ali a gente tem que analisar aquele texto. O que Jacó fala quando ele fala assim, Senhor, e tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. O que Jacó está dizendo ali? É um voto. Qual que é o comprometimento dele? Ele quer que Deus faça na vida dele, e se Deus fizer, eu faço. ele não tinha nem o Deus do pai dele, não era nem o Deus dele. O Jacó está dizendo, se o Senhor fizer na minha vida, as pessoas verão que o Senhor está na minha vida. E aí, pastor? Qual que era a bem. noção? Mas vamos lá. Vamos trabalhar a questão de forma histórica, tanto do Antigo como do Novo. Se o senhor analisar, o cristão Paulo fez um voto a Deus. Convertido, James. Crente, isso está claro e explícito em Atos capítulo 18, versículo 18. Ele fez um voto. O cristão Paulo. E mais ainda, hein? No capítulo, se não me falha a memória, 20, Tiago, como líder da igreja, obriga ele a cumprir. Fala, vai lá, se junta aqueles irmãos, raspa a cabeça que eles fizeram, para que ninguém diga que você não está cumprindo. Exato. Então, é Novo Testamento. Que é cristão também. Nós devemos considerar o fato de que eles eram cristãos. Então, existia uma normativa, James, existia uma normativa. Nós não discordamos disso. A questão é que quando você faz um voto, você assume um compromisso, um contrato com Deus. Você tem um contrato com Deus. Logo, todo contrato tem o lado positivo e o lado negativo. Cláusulas a favor e contra. O senhor concorda? O senhor está estudando direito? O senhor está se formando? Sim. Todo contrato tem um lado. Senão não seria um contrato, correto? Não seria um contrato. Não seria um contrato. Então, quando eu assumo essa responsabilidade, eu assumo os riscos dessa responsabilidade. Inclusive, os malefícios, os ônus que o não cumprimento dessa responsabilidade pode me trazer, Luciano. Você não é obrigado a fazer um contrato comigo. Exato. Mas se assinou, você tá... James, me corrija, mas a maioria das palavras hebraicas para maldição trata, ou melhor, para castigo, traz maldição inserida. Tá? Então, a maioria dessas palavras, o senhor citou cerca de 8 palavras, mais ou menos, né? Eu achei 3 aqui, mas a maioria delas tendo dentro do seu conteúdo maldição. Como eu falei, existem várias formas de maldição. Inclusive, a mulher não dar luz a filhos, não engravidar, é uma maldição. Então, precisamos... Mas isso não quer dizer que essa maldição afastava ela de Deus.
Até porque Ana orava e Deus ouvia a oração dela. Exato. Mas para ela era uma maldição não gerar. Agora vamos trabalhar no subjetivo. Suponhamos que Ana teve o filho, Samuel, e não quisesse entregar Samuel a Deus como ela tinha votado. Será que não haveria uma maldição para ela? Não haveria um castigo? Tá aí pros pastores responder, servo de Deus, e aí a coisa tá apertando nós, hein? Tá. Então, mas tá indo bem. brincadeira. Nós temos, no hebraico, né? Só pra gente mensurar essas palavras que estão sendo colocadas o tempo todo. Arar, calar, alal, kabab, nakab, zaham, e entre outras. No grego, nós temos acho que é uma das mais fortes pra isso. Aras, anátema, que é uma palavra grega, né? Agora, se você pegar a palavra kalal, a raiz dela é ser inferior. Olha que interessante, que a gente tem um problema que é resolvido no Novo Testamento sobre a palavra kalal. Porque se entendia a cosmovisão, o entendimento popular, né, das pessoas, é de que todo aquele que nascia inferior, com doença física, com alguma inferior, porque a palavra calar significa muito inferior. Forte entre os gregos, né? Tira, joga numa ilha, deixa morrer lá. Não Isso, romanos é assim, né? Nasceu vale doente, joga fora, né? O pai romano levantava a criança, se ela fosse imperfeita, ele jogava, simplesmente abandonava, coisa que os cristãos vão tratar com essas crianças e adotar todas essas crianças no primeiro século, né? Então, ser inferior, no pensamento, era sinônimo de maldição e pecado. Tanto é que aquele cego, quando João capítulo 9, se não me engano, quem é que pecou? Quem é que pecou? Para que tamanha maldição caísse sobre ele? Jesus, ninguém pecou. Tem maldição. Ter um problema físico não significa maldição. Você está entendendo que a palavra calar está relacionado com ser inferior, com ser colocado para baixo. Esse é um tipo de maldição que é diferente do arar, que é ser... por exemplo, aqui, eu tô me delongando aqui. Da mesma forma, a palavra que Deus é dirigida a Caim. Maldito és tu desde a terra. Deus diz para Caim. Aqui é arar, tá? Quer dizer que Caim está banido do solo, ou mais especificamente, ele está banido de usufruir de sua produtividade, tá? Então nós temos aqui também... Pastor, agora quando o senhor diz aí que Caim está excluído da produtividade do solo, de novo, vai para aquela palavra que o senhor disse, arar, que é separar. Quando uma pessoa vota com um propósito, será que essa não é a maldição dele? Ser separado e ele não gozar, desfrutar daquilo a qual ele esperava do voto. Por exemplo, se você faz um voto a Deus, eu não digo com barganha, mas eu não sei, eu mesmo já fiz voto e fui beneficiado pelo voto. Não fiz no interesse de barganha. E detalhe, pastor... Mas, e aí quando essa pessoa não cumpre, Deus exila ela dos benefícios daquele voto. Isso, de alguma forma, não cabe dentro dessa palavra separar, não desfrutar do fruto do solo como Caim. Porque você percebe que Caim não é banido da presença de Deus. Tem a questão da teologia da retribuição, né? Exatamente. Que é tratado no livro de Jó. Veja Jó. Mas Jó fazia voto por aquilo que ele imaginava estar acontecendo. E ainda assim, tamanho mal sobreveio sobre ele. Ela entra em colapso, essa teologia, em Jó e em Jonas. Porque na concepção de Jonas, o povo merecia morrer. Merecia. E Deus falou assim, não vai morrer. Ele se arrepender, não vai morrer. Mas eu tenho e em Jó, a mesma coisa. Porque Jó, ela funcionou ao inverso. Porque ele era um homem bom, praticava o bem, fazia ofertas pelos filhos. E ainda assim, ele recebe o mal. E aí, foi castigo? Foi maldição? Não, foi um propósito de Deus na vida dele. Mas eu tenho uma observação, acho que James vai nos ajudar com isso. A palavra kelar, hebraico, ela é mais abundante que todas as demais. E eu pesquisei no Antigo Testamento, eu me preocupei com essa questão do hebraísmo, que havia cerca de 60 citações sobre votos no Antigo Testamento. E por vezes, muitas vezes você vê atrelado de alguma forma essa palavra, tá, ao descumprimento de um voto. Tá atrelado. Principalmente, você citou algumas palavras, a palavra kelar, calar, tá? Em hebraico. E aí isso traz ou dá-nos entender que há sim uma consequência severa àqueles que votam e não cumprem. Se não... Porque se votar, você é livre.
não precisa votar. Exato. O melhor é que não vote, vamos dizer assim. Mas se eu votar e não cumprir é pecado, todo pecado tem sua consequência. Parece que você tá brincando. Agora aí eu vou fazer a pergunta aqui, olha, do participante do YouTube, na Mais FM 102.9, a Rosa Maria, e aí eu vou passar já aqui para que vocês respondam. Olha a pergunta da Rosa Maria Ponte. Eu fiz um voto uma vez por causa da saúde do meu irmão e não cumpri. Passei um ano de portas fechadas em todos os sentidos. Pastor, e aí? E aí, isso aí é coisa da cabeça dela ou realmente é a experiência que ela viveu? E que o Espírito confirmou no coração dela que foi ele que fechou as portas? Sim. A realidade é o seguinte, o pastor James fez uma pergunta e eu quero responder porque ela está dentro do aspecto jurídico, né, de Deus. A resposta divina ao pecado é a maldição. E quem aplica isso está fundamentado na justiça de Deus. O problema é quando eu não consigo compreender que um Deus que é justo, ele vai me fazer passar por uma consequência mesmo me amando. Como que então o encaixa senhor está isso? dizendo que é os atributos da personalidade de Deus. Da personalidade Deus de é Deus. amor. É amor, ele é Mas justiça. Deus também é. É equidade. Ele não tem, ele é justiça do mesmo jeito que ele é amor. E a Bíblia diz, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ele vai colher. Consequências. Então, não é porque Deus me ama e que a graça me tirou da condenação da maldição, que eu não vou sofrer consequências de pecado, de maldições. Então, eu acredito que em Êxodo mesmo, capítulo 20, quando a gente lê o texto, a gente vai ver que o Senhor, ele visita até maldições geracionais, né? A terceira e quarta geração, mas daqueles que o aborrecem. O texto diz, e o que aborrece a Deus senão o pecado? O que afasta o homem da presença de Deus senão o pecado? Então, quer viver no pecado, a maldição está à porta. Olha aí, pastor Luciano Scala tem outra perguntinha aí do Wesley Santos, e ele diz o seguinte: o povo faz o voto de não gastar mais do que ganha. Quando fica sem dinheiro, culpa o devorador. Aí já não é nem voto, né? Aí é questão financeira, é falta de equilíbrio, é fazer uma planilhinha, porque, meu filho, você quer gastar mais do que você gasta, você só vai viver na luta mesmo. Vai viver na prova. Mas, pastor Luciano, eu acho muito interessante a pergunta anterior daquela querida irmã que disse: eu fiz um voto pela saúde do meu irmão. Eu não cumpri o voto. Exato. Logo, pela coisa dela, você entende que Deus fez algo na saúde do irmão. Porque Deus não curou meu irmão, ou Deus não estabeleceu. Ela reconhece o erro dizendo: eu não cumpri. E passei um ano de portas fechadas em todos os sentidos. E muito possivelmente o irmão foi curado. Muito possivelmente. Exato. Ela está dizendo... E aí, pastor, é coisa da cabeça dela? É culpa. Então, a questão é a seguinte, né? Nós temos uma bagagem cultural muito grande. Nós brasileiros temos uma bagagem cultural muito grande, sobretudo de origem católica. Então essa questão de voto, de promessa, é algo que muitos de nós, não estou generalizando, mas muitos de nós recebeu por herança de um catolicismo romano. Então existe sim a crença ali dentro do senso comum dessa ideia, desse castigo, de que se acontecer tal coisa é um castigo, se o pneu do teu carro furar é um castigo. E na verdade a relação com Deus, se nós olharmos na dinâmica do Novo Testamento, e é por isso que eu sempre tenho tentado trazer o Novo Testamento aqui na mesa, porque o Novo Testamento, ele não vai trabalhar nessa dinâmica. Não é assim que Deus vai trabalhar com as pessoas. É muito verdade que se a pessoa fez um compromisso, um voto com Deus, se ela tem um compromisso de orar, vou orar todos os dias, um mês eu vou acordar às 3 horas da manhã para orar, isso é muito saudável que ela faça isso. Eu acho que é descompromisso essa pessoa se comprometer com Deus de fazer algo e não fazer. Mas isso não significa que a partir de então ela estará amaldiçoada. Talvez ela não vai usufruir, né, de bênçãos de Deus, mas debaixo de maldição eu não consigo olhar para o Novo Testamento. Mas o contrário da bênção é a maldição, pastor.
O contrário da bênção. Quando existe ausência de bênção, o que sobra para o homem é a maldição. Se não fosse pela graça do Filho, todos estariam debaixo da ira de Deus. Consequências Mas eu não concordo nesse sentido. Desculpa, pastor. Eu não concordo nesse sentido, porque eu vou pensar o seguinte. Vamos pensar um ímpio. Um ímpio que trabalha de forma honesta. Um ímpio que trabalha, que vai levantar, vai fazer o seu trabalho. Não necessariamente ele vai viver a bênção. Porque ele não está debaixo... Ele está à sua própria sorte. Ele está construindo, ele está plantando, ele está colhendo. Exatamente. Mas a maldição está sobre a vida dele enquanto ele não recebe Jesus como o suficiente salvador da sua vida. Nesse sentido de ele não... Ele prospera por quê? Porque ele trabalha, porque é fruto do trabalho dele. Não é necessariamente bênção e não é necessariamente maldição, é o trabalho dele. É consequência. Mas é a consequência. É a parte dele, é a cota dele. Ele tá fazendo. Olha, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui da Sandra Rezende, pastores pode responder. Não acredite em maldição. Acredito se for um voto como o de Ana, não acredite em maldição. Acredito se for um voto como o de Ana, poderia ser maldita porque ela fez no campo espiritual. Olha só. Então a irmã, talvez ela até se confunde um pouco. Ela diz o seguinte: maldição não existe, não vai pegar em mim e tal. Mas aí talvez responda o que o pastor disse. O ímpio, ele não está debaixo de uma lei espiritual. E Deus responde o voto de ímpio? Essa menina diz. Deus responde o voto de um católico? Responde. Sabe por que responde? Porque fé não tem religião. Fé é fé. Atos capítulo de número 10 vai dizer isso. Vai dizer que o centurião romano oferecia as esmolas e subiu até Deus. Subiu, chegou. Então eu acredito piamente que a pessoa que ela vota diante do Senhor, ela disse assim: eu não acredito em maldição, mas se for de fundo espiritual, mas se todo voto é feito à divindade, é feito a Deus. Exato, foi espiritual. É espiritual. Não tem como não ser então espiritual. Não tem como não ser espiritual. Agora o detalhe. A minha questão... Vamos lá, pastor. Pode falar, James. A minha questão é sobre a característica. A gente tentou aqui colocar a palavra arar, que é ser separado, é aquilo que Deus estabelece como maldição, ou seja, ele separar, né? Ele colocar a pessoa de lado, ou seja, condenar. Apartai-vos de mim. Isso é maldição, de fato, aquilo que Deus opera. Agora eu tenho muita dificuldade da gente atribuir, por exemplo, um mês de dificuldade a uma maldição. Um mês de dificuldade financeira a uma maldição. O carro que bateu, mas eu tô debaixo de maldição. Mim que existe estágios de maldição, não é? Não é isso? O senhor não disse que existe as 8 vertentes da palavra maldição. Todas elas, como elas são, estão ligadas a essa exclusão de Deus? E a consequência... Não, existem outras, como em ser inferior, né? Que é colocado como maldição. E aí a gente precisa trabalhar o que é maldição. Doenças, né? São vistas como maldição. Doenças, a pessoa cristã, de repente, tá com câncer. É maldição? Pô, a pessoa caiu, quebrou um braço, quebrou uma perna, é maldição? Esse exemplo de doença, tô debaixo pastor, de maldição? Isso é muito forte. É muito forte, porque o que a gente vai tratar como maldição? Porque eu tô tratando como maldição aquilo que Deus separa, aquilo que Deus decreta. Fala, não, a partir de hoje o seu pecado aqui, você está separado. Isso para mim é maldição, e ao arar o conceito de maldição, que para mim não tem no Novo Testamento, não está sistematizado, não está atrelado a pecado. Por quê? João capítulo... se eu não me engano é o 2 ou é o 1, deixa eu anotei aqui. 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis. Mas, porventura, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Ou seja, peraí, né? Então quer dizer, eu pequei, eu já estou debaixo de maldição, né? Mas eu tô falando aqui para as pessoas que, porventura, estão se sentindo debaixo do peso da maldição, e o Espírito Santo está dizendo, calma lá. Só pede perdão, calma lá, peraí. Esse versículo não está acontecendo. Esse versículo é forte. É o seguinte, o senhor reconhece, então, que uma pessoa que faz um voto, eu acho que está dentro dessa pergunta do Marcos Vitorino. No meu entender, o não cumprimento de um voto gera pecado. Ou seja, existe uma separação de Deus, certo? Ele faz a pergunta. O pecado não faz uma separação do homem com Deus? Então a pergunta para o senhor continuar no seu raciocínio, é o seguinte: o senhor reconhece
que se você votar, você não é obrigado a votar, é mais inteligente que não vote do que votar e não cumprir. É bíblico também. A Bíblia fala que é tolice, tá é no falta texto, de né? juízo. Mas se eu votar e eu não cumprir, gera um pecado. Isso aí é bíblico, a Bíblia diz, pecado. É pecado, é bíblico. O pecado, de alguma maneira, ele faz a separação entre nós e Deus. Sim. Não é aqui para o cristão, como o senhor disse, o cristão peca. Toda vez que o cristão pecar, ele está separado da presença de Deus, logicamente nós entendemos, a Bíblia declara logicamente que não. E todo cristão peca. Mas se você viver uma vida de pecado constante, ele vai te afastar de Deus. Teve até, eu acho que se não me falha a memória, alguém, um grande missionário, não sei se foi o William Carey, que escreveu na capa da sua Bíblia: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Então a questão é, o senhor reconhece que tem um errou. Todos nós reconhecemos. Né? Todos nós concordamos com isso. A cada erro nosso, é esse cristão que errou, que fez um voto com Deus e não. Há alguma consequência sobre ele, ou o senhor não acredita que há nenhuma consequência sobre ele? A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tá, mas só que misericórdia não e aí é eu vou algo desdobrar. que eu posso exigir. Não, calma. É algo que eu tenho que clamar por ela. Não, é algo que ele derrama involuntariamente, é graça. Ele derrama sobre a nossa vida com a gente pedindo ou não. É ele de lá do alto que olhando, vendo as nossas misérias, mas esse caminho, ele olha e fala, não, ele derrama. Ele derrama da sua graça. Porque assim, se essa graça, ela não é perigoso, pastor. Se essa graça, ela não tiver uma condição, a gente vai chegar no universalismo, todos serão salvos. Porque aí não vai depender... Olha, gente, o debate tá pegando fogo, quero pedir perdão aqui aos debatedores, mas eu preciso ir para um intervalo, @MaisFM no YouTube. A gente vai voltar nesse ponto que a coisa tá pegando fogo. Se eu votar e não cumprir, eu acarreto alguma maldição? Já estamos de volta na Mais FM, você vamos com break. É rapidinho, é pai e bola, a gente volta. Daqui a pouco tem mais debate. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Um novo tempo, nova rádio. O maior culto de ensino do Brasil acontece na Assembleia de Deus no Brás. Um momento especial de aprendizado e edificação. A cada encontro, uma palavra revelada para o nosso crescimento espiritual através do bispo Samuel Ferreira. Não perca! Todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, um tempo precioso na presença de Deus. Culto de ensino na Adebras, Avenida Celso Garcia, 560. Direção-geral, Bispo Samuel Ferreira. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Ministério da Educação, Brasil.
união e reconstrução. Tá esperando o quê? A Mais FM 102.9 já tá no Instagram. Novidades, promoções, programação e aquela palavra que você precisa ouvir. Siga agora, @Mais FM 102.9 e fique por dentro de tudo que acontece. Louvor, interatividade, sorteio e um perfil cheio de fé e esperança. Mais perto de você. Mais perto da sua família. Mais FM. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/maisfm 102.9. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Olá, queridos, eu sou Samuel Otério, estou passando aqui para dizer que eu também sou Mais FM. Sintonize na 102,9 e venha fazer parte dessa família. Deus abençoe sua casa. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM, mais 102,9. Venha renovar a sua semana e receber direcionamento do céu. Sua semana muito melhor. Adoração, palavra e presença de Deus. Esperamos por você na Adebras. Culto, terça de primeira, às 7h15 da noite. Avenida Celso Garcia, 560. Direção geral, Bispo Samuel Ferreira. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Olá, queridos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, passando para informar que eu também sou Mais FM. Sintonize 102.9. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM, mais 102,9. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército. E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Mais FM está no ar. 102,9 é mais. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/maisfm 102.9. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. 102,9. Mais adoração no seu rádio. Mais FM, mais de Deus pra você. Mais, muito mais. Mais, muito mais. Mais FM, mais de Deus pra você. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYN 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Voltamos a apresentar Debate Mais. Estamos de volta, Brasil, São Paulo. Olha, você pode acompanhar a Rádio Mais
pelo canal do YouTube, você pode acompanhar a Rádio Mais, também pelo Instagram, @MaisFM 102.9. Eu, Pastor Calixto, vou mais um pouquinho com você aí, até o meio-dia na 102, a rádio que é muito mais você. O debate tá pegando fogo, olha, você não pode deixar de responder a nossa enquete. Tem como ver aí como é que tá a nossa enquete? Não tem mais, olha, já a gente vai te mostrar, mas você entra na enquete e põe o dedinho lá respondendo sim ou não. Ou seja, qual o tema do nosso debate hoje? Se eu fizer um voto, eu não cumpri, eu acarreto maldição para mim? Pastor, o senhor estava com a palavra, e aí, servo de Deus, como é que tá esse negócio? A coisa tá ficando apertada. Pra gente não ir por outro caminho, eu falei que era perigoso a gente entrar na linha do universalismo, né? Entrar numa linha de salvação para todos a respeito da graça, mas vamos voltar um pouquinho aqui, vamos refletir o seguinte. Eu fico até com medo de dar textos aqui do Antigo Testamento e eles não serem considerados. Mas como nós pregamos nos nossos altares e como nós falamos para todos ouvir o texto de Eclesiastes, de 2 Crônicas, capítulo 7, diz o seguinte, o texto é condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então, a bênção de Deus, ela parte de uma condição humana. O homem, ele precisa crer, ele precisa aceitar, ele precisa desejar. No verso 19 e 20 diz, mas se afastarem de mim e abandonarem os meus decretos e mandamentos que te dei, e vocês prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, e que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença, a este tempo consagrarei o meu nome. Então, essa bênção, esse ato de abençoar, esse ato de não viver num estado de maldição, está ligado à condição de clamar a Deus por redenção. Sim. E aí, então, parece que Paulo ratifica isso. Quando ele diz em Romanos lá, dizendo, como eles não quiseram saber de Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões. Romanos 1, e eles vão se deteriorando a cada dia mais. Ou seja, se você se achegar a Deus, Deus se achega a você. Isso aí. Mas sim. se você se afastar de Deus, parece que você... Eu não sei, eu estou perguntando aos debatedores. Tem um texto, pastores, que eu queria lê-lo mais uma vez. Eclesiastes 5:5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então chegamos à conclusão que é melhor, peraí, se vai fazer e não vai cumprir, fica na sua. Para mim aqui tem um farol vermelho aqui, tem um alerta aqui, um alerta vermelho aqui. Se tem um alerta aqui, eu subentendo que se eu voto e não cumpro, porque é o que o texto está dizendo, eu tenho uma consequência. Mas aí, maldição... Aí não marca maldição, no caso, né? Não diretamente, mas sim, contextualmente. Deixa bem claro, porque assim, o pastor James trouxe um texto de João 9 que ele ilumina essa questão. Porque quando chegaram com aquele cego até Jesus, que era um cego de nascença, inclusive, é importante ressaltar isso, perguntaram para Jesus, por que ele é cego? Porque na cabeça daquele judeu que estava perguntando aquilo, doença era relação à maldição. Doença era pecado e maldição, né? E o que Jesus respondeu? Não foi nem ele nem os pais. É assim para que através da vida dele seja manifestada a glória de Deus. Isso é uma resposta para nós. Porque existem pessoas que hoje olham para a sua vida e entendem, eu estou vivendo debaixo de maldição. Será que necessariamente é uma maldição o que está acontecendo com você, ou é um propósito de Deus? Como foi o próprio caso de Jó. Porque os amigos de Jó questionavam, Jó, você está debaixo de maldição. Você está em pecado, você está debaixo de maldição. E na verdade ele não estava. Pastor, mas o texto termina, muito interessante seguinte, de João 9, só para concluir aqui, ó. João 9, Jesus fala, nem ele nem os pais. Quer dizer então que nem ele nem os pais nunca tiveram pecado? Não necessariamente. Você está entendendo? O que Jesus está querendo dizer é que não existe uma forma de pecado que atrai para o filho uma deficiência de cegueira, por exemplo. É isso que Jesus está dizendo. Olha, não há pecado que atraia que configure
a cegueira uma maldição. Não existe Mas isso. o texto termina dizendo assim, ó. Aconteceu isso para que a glória de Deus se manifestasse. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: aqueles que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, debaixo da maldição do pecado, quais são as coisas velhas? Que nós nascemos, a maldição que foi lançada sobre a terra, que todos nós fomos destituídos e separados de Deus, nós podemos nascer com muitos problemas. Mas esses problemas nós temos para que a glória de Deus se manifeste. E essa glória de Deus é receber a Cristo, é estar em Cristo. João 3,16. Pastor, né? Pastor Agora, Calixto. isso não nos isenta de entendermos que nascemos debaixo de maldição, vivemos num ambiente que todas as vezes que nos separamos de Deus, nós temos a consequência. É que muitas vezes eu estou observando aqui que vocês olham a maldição como algo determinista e não como consequência, né? Enquanto nós falamos que a maldição é uma consequência do pecado. Olha, deixa eu, pastor, desculpa se eu vou dar pro senhor, mas eu queria aí, ó, pastor Jonas Abádio fazendo uma pergunta. Se considerar que não existe, como fica a seca no reino de Davi por uma aliança de um voto feita por Josué para com os gibeonitas que quebrada por Saul, que por fim precisou matar os seus próprios filhos. A consequência que é tido como uma maldição, eu acho que talvez não esteja muito bem definida a palavra maldição, mas aqui nesse texto, maldição é tido como consequência. E qual foi a consequência? A seca na terra. Logo se pergunta, maldição não seria um castigo? Seria um castigo? Maldição para mim é a justa retribuição de Deus contra a desobediência. A justa retribuição? Rapaz, agora... Pastor, posso trabalhar aqui uma questão rapidinho? Pastor Calixto, por exemplo, eu quero deixar uma pergunta aqui. Na verdade, eu quero colocar aqui um tema pra gente pensar. No Antigo Testamento, a noção de esterilidade, a mulher estéril, ela era considerada amaldiçoada? Sim ou não? Sim. Hoje, uma irmã da nossa igreja que é estéril, nós falamos pra ela que ela está em maldição? Depende. Não, verdade, porque pode ser questões Não, biológicas, hormonais. Não, mas daí é clínico. De saúde. É clínico. Sim, aí é clínico. Então, mas Deus pode fechar ou não pode? Mas, por exemplo... Tá, aí eu vou completar a sua pergunta. Quando aquela irmã que não tem nenhum problema clínico, nenhum problema hormonal, nada, mas mesmo assim ela não gera. Mas o problema é o marido. Não, gente, mas peraí, deixa eu entender algo. Mas se não for o marido... Mas deixa eu entender algo. Então, assim, a mulher que tem um problema que é na saúde dela, ela é estéril por um problema de saúde. Isso é uma maldição? Samuel não amaldiçoou Saul e a sua família? Não, desculpa, nesse caso, a mulher estéril, então, ela é amaldiçoada? Quem pecou, ela ou os pais dela? É uma pergunta pra mim? Nenhum dos dois. Não, mas o que o senhor está perguntando foi o que a gente leu no texto. Sim. Isso é para que a glória de Deus se manifeste. Deus pode se manifestar curando, Deus pode se manifestar... Olha, deixa eu falar pra vocês aqui que os ouvintes estão dizendo... Não é eu, é os ouvintes estão dizendo mas o eu nem seguinte... fiz a pergunta, eles estão rodeando, parecendo barata tonta, mas não responderam. Até um monte de ouvinte aqui mandando aqui, não responderam a pergunta do Jonas Abádio. Volta aí que eu quero fazer de novo a pergunta. Eu quero a resposta. Aleluia, que o pau vai comer aqui, gente. Enquanto não retornar a pergunta, eu pergunto aos nossos amigos debatedores. Vamos lá, a pergunta do Jonas Abádio, que é o seguinte. A questão é, na época de Davi, a terra foi amaldiçoada, deixou de dar o seu fruto de gerar, por causa, olha lá, o considerado não existe. Como fica o reinado de Davi por uma aliança feita por Josué com os gibeonitas, que Saul quebra isso e que por fim precisou matar os filhos de Saul para que a maldição fosse tirada. Respondendo, deixa eu responder aqui então ao Jonas Abádio. Ao Jonas Abádio. Jonas, esse é um texto específico da Bíblia que não normatiza a questão de voto, porque acontece
uma vez na Bíblia ou 2 vezes esporadicamente, e não é sistematicamente, acontece sistematicamente. Existem outros votos que aconteceram que não necessariamente trouxe maldição. Mas que não necessariamente não foi porque eles foram cumpridos. Não, existem votos não cumpridos na Bíblia. Existem, e outra, a gente está falando de relatos muito específicos, existem outros, a vida aconteceu ao longo do tempo, né? E nós não temos uma sistematização de que é assim que Deus opera. Deus opera especificamente, quantas mulheres do fluxo de sangue Jesus curou? James, mas é uma na história. Sim. Mas então quer dizer que todas as mulheres até o fluxo de sangue, até o voto que o senhor colocou, você tá entendendo? De Atos 19, 18, até o voto, ali é um texto descritivo também. A gente não faz uma norma, nós não trabalhamos teologicamente uma norma usando um texto, por exemplo, de Atos. Mas o senhor considera teologicamente que a questão que Paulo tratou em 18:18 tem a ver com Números capítulo 30, quando ele, Paulo, um doutor da lei, tendo conhecimento real da lei judaica, também entendia o voto como algo normativo? Eu acredito que o senhor acredita dessa forma. Logo, eu entendo que quando Paulo fez um voto, ele não fez com o intuito de descrição, ele fez com o intuito de normas bíblicas judaicas. Logo, ele o fez porque tinha o entendimento do peso de um voto. Ele não o fez aleatoriamente. Falando da questão que o Jonas tratou há pouco, eu entendo que o voto traz consigo uma responsabilidade. Logo, a atitude inconsequente do que votou, porque o voto requer razão. Por isso a Bíblia diz, quando votares, tenha razão. Tá lá no capítulo 5, versículo 6 de Eclesiastes, né? Não fique falando coisas bobeiras, não fique fazendo coisas irresponsáveis, é o que está escrito. Então, haja com razão. Se você não tem certeza do que vai fazer, não o faça. Logo, eu entendo que ali está um alerta para todos nós. Eu vou além. Ali pode ser descritivo, pode ser normativo. O que o texto está dizendo pela boca do homem mais sábio da Bíblia é que, se você votar, tome cuidado, porque se você votar e não cumprir, haverá... Deixa eu ler aqui para vocês só um texto de Deuteronômio 23. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, e não demores em cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você. E você será culpado de pecado se não cumprir. Se, porém, você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram. Ou seja, você é livre. A Bíblia está dizendo aqui, você é livre. A grande questão é, não pecando, chegamos a uma conclusão, não pecando, não votando, estou livre. Mas se eu votar e eu não cumprir, é pecado. Você fez um contrato com Deus, pediu para Deus assinar e não cumpriu. É pecado. Há consequência sobre isso, pastor, ou não? Pastor, isso aí é lei ou é graça? Lei. Lei. E a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3, que nós estávamos sobre a maldição da lei. E Cristo veio para reverter isso. Quem é que agora, vivendo no Novo Testamento, debaixo da graça, agora quer se enfiar debaixo da maldição da lei novamente? Então, você está e dizendo... não cumprir... Não, eu tô dizendo assim, a lei se alguém votar serviu... Hoje, a lei serviu, essa lei que ele está lendo, Deuteronômio, serviu para determinado momento, ponto da história, Deus colocou, Jesus veio e cumpriu. Jesus não veio continuar a lei, ele veio cumprir. Ele é aquele que cumpriu. Quando ele fala que ele cumpriu, ele fez tudo o que deveria ter sido feito com a lei e ninguém mais mais cumprir a lei. O senhor ia fazer a pergunta. Mas a questão ele cumpriu a lei. Quem está ouvindo, quem está nos ouvindo, nos assistindo, não existe nenhum texto da Bíblia voto atrelado à maldição. E no Novo Testamento nós temos apenas 3 ocorrências da palavra voto. Não existe a palavra voto nos evangelhos. Vamos descartar o pensamento veterotestamentário. Vamos descartar. Agora, você está me dizendo, e para os ouvintes, e todos nós, Luciano, que se eu hoje fizer um voto e eu não cumprir o meu voto, ele não tem consequências. Logo, eu só estou tratando com um bônus. Eu não estou mais pensando no ônus. Isso quer dizer que irresponsavelmente, eu posso dizer ao Senhor a partir de hoje, se Deus me abrir uma porta
eu irei dar o meu carro de presente para a obra de Deus. Aí Deus me abre a porta, me abençoa, eu não dou o carro e tá tudo bem. A pergunta é, tá lá do Marcos Victorino. Quem não cumpre um voto está condenado. A questão não é condenação. Condenação, logicamente, eu acho que não cabe aqui a palavra condenação. Existe consequência. É a pergunta nossa. A maldição é fazer o voto que Deus não pediu para votar. Fazer o que Deus não pediu já é um problema? Já é um problema. Então a questão é, tá aqui. Você não é obrigado a fazer. Agora também é o seguinte. Não existe um texto descritivo no Novo Testamento para voto. Também não existe uma normativa para não votar. Exato. E ficou livre ao cristão a escolha dele votar ou não votar. Tá aqui. Não existe proibição. Mas o pastor fez uma colocação não existe importante. proibição. A pergunta é, você não é obrigado. Mas se você votar... Porque a base que nós temos para julgar isso é o antigo. Se você não votar, é pecado. É válido. É válido. Pecado. E há alguma consequência em cima disso ou não? Então, o pastor Carlos colocou essa questão, né? Se existe consequência. Acredito que sim. Se você faz um voto, se você faz um voto com a sua esposa, se você faz um voto com o teu filho, se você faz um voto com Deus e você não cumpre... Se nós falarmos de consequência, concordo. Agora, maldição... Então, pastor, pra mas mim, talvez essa palavra... Por isso que eu vou aqui, dizer a vocês, eu não tenho a condição de responder isso. Quem responde é os debatedores, principalmente esse servo de Deus que está do meu lado, bem pertinho do meu coração aqui. A questão é... Nós estamos entendendo a palavra maldição, como disse o querido pastor Gilson. Como é que nós estamos entendendo essa palavra maldição? Eu acho que eu fui o único que tive coragem de tentar definir aqui a palavra maldição. Porque eu sei que ela tem 9 variantes, mas eu vejo que quando vocês vão definir, vocês ficam em cima do muro pra não falar assim, maldição é ou não é. Ou não quer se comprometer. É isso mesmo, Você quer que eu dou minha definição? Então, a minha definição é... Maldição é a oposição à bênção. Maldição é o resultado do pecado ou não? A única maldição que vale é a maldição que Deus opera. Ponto. Que tá atrelado ao arar. Porque todas as outras podem ser invalidadas com arrependimento. Eu não disse que a maldição é resultado do juízo de Deus? Sim. Só que esse juízo de Deus, segundo a definição bíblica, quando Deus amaldiçoa, quem é que pode reverter? Se Deus amaldiçoou, a graça dele. Como é que se Deus opera uma maldição em alguém, afastando a pessoa, quando ele é que não na mandou história... a maldição para Adão no jardim, para terra, para serpente? E quando é que até hoje a gente está trabalhando na terra dura e nunca mais a terra ficou como no Éden? Ele amaldiçoou e ele mesmo providenciou a saída, o escape. Mas não retornou a terra para o estado antes da maldição. A maldição separou definitivamente a terra do estado original. Inclusive a morte é uma maldição. É uma maldição. Você tá entendendo? Desde o pecado original ali, a maldição que operou continua vigorando, não voltou atrás. Quando Deus amaldiçoou, ele separa. Quando Deus separa, não retoma mais. É a palavra dele em separação, é aquilo que ele fez com Satanás. Satanás está separado, você cai condenado. na própria palavra que diz o seguinte: nós estamos no tempo da graça. É aí que uma porta de escape foi aberta. É aí que tá. É aí que eu tô definindo. Eu tô definindo aqui, juntamente com o pastor, juntamente com o pastor Luciano Scala, que quando você faz um voto e não cumpre, não é maldição. Porque a pergunta do debate é maldição. E eu tô entendendo maldição como essa condenação. O que tem? Tem consequência, tem pecado e tem erro. Sim. E isso que deve ter pecado, arrependimento. Mas erro, a graça, o arrependimento resolve. Deve, pastor, reproduz aquela questão. Aqui, que se alguém votar a um erro, se arrependa. Há uma consequência, mas pecado e consequência. E vai haver consequência. Aí a questão é, se não houver arrependimento? Se não houver arrependimento, haverá consequência. Agora deixa eu ler Tiago, que ele volta atrás. Olha o que Tiago fala. Já foi aí que o debate tá pegando agora. Olha, você deve responder a enquete da Mais FM. Me ajuda. Porque a coisa aqui tá pegando
fogo! Meu Pra cima Deus dos irmãos. do céu, gente! Então parece que Não me vai ajuda, ficar não. aqui empatado todo mundo. Vai não. Porque parece que agora @mais FM 102.9 Ô, Glória. chegamos a uma conclusão e eu acho que isso é importante para você que tá do outro lado, que há, primeiro, pecado. Segundo, havendo pecado, vai haver consequência. Agora eu vou deixar aqui aos debatedores o seguinte: essa consequência de alguém que fez um voto impensado, como fez Jefité. Exatamente. Como fez Saul. Vai todo mundo sair da minha... O que sair da minha porta? A questão é, Deus proveu algo para que aquele que fez o voto impensadamente, possa corrigir esse erro, mesmo no Antigo Testamento. A Deus serpente proveu. levantada no deserto. Olha lá. Cássia Ferreira Costa pergunta: Ananias e Safira fizeram um voto e não cumpriram. E ali, já no tempo da graça, eles morreram por isso. Causa maldição fatal, dependendo do caso. E aí, como é que fica o Eles caso não de eles não Ananias foram e mortos Safira? por causa do voto. Do voto Tudo não, bem. porque mentiram ao Concordamos. Espírito. Eles Não foi por causa do mentiram. voto. Agora a questão é o seguinte: Eu concordo. se Agora era eles esse ponto. tivessem voltado atrás, dizendo pelo menos ao Senhor, Senhor, nós não temos fé para cumprir o voto. Mas eu acho que aí, do voto ali, se cumpre na palavra de Pedro, quando Pedro Mas disse, é trouxe- teu, sendo teu, você dá se você quiser. E se trouxe- Mas desde que você fez, meu amigo, então cumpre o que você fez. Aí o que o Espírito Santo faz na igreja, isso é uma consequência. Isso é maldição. O que aconteceu com Ananias e Safira? Isso é maldição. eu Morreram. vou falar. Caiu, foram amaldiçoados Por que foram amaldiçoados? por Deus e foram separados. Então, mas por que porque foram não por causa do amaldiçoados? voto. Porque mentiram ao Espírito Santo. Opa, mas Pra mim peraí, foi por mas não ter peraí. cumprido o voto. Então, mas eles mentiram ou eles Porque não? a mentira eles foi o não cumprimento. eles Usa o texto, foram vamos ao mortos texto. porque mentiram? Não, no texto. Ou Usa o porque texto. não Usa o se texto, abre o arrependeram texto, da lê o texto. mentira? Vamos à Bíblia. Vamos Lê o ao texto aí, texto. Luciano. Lê o texto. 5 de... Não mentiram ou foram mortos porque não se arrependeram? Para mim, o texto Cadê? é claro. Foram mortos porque fizeram um voto, não cumpriram esse voto, ou omitiram o cumprimento do voto, tentando Porque, enganar gente, o homem de Deus. Dizer pra você aqui que essa é a questão que eu queria deixar aqui aos debatedores. Porque parece aqui, ó. que tem gente, só um minutinho, vocês já vão ler, que são obstinados na sua decisão. Eles não voltam atrás, mesmo Deus dando uma porta de escape a eles. Não houve arrependimento. James falou isso há pouco. Na questão, por exemplo, a Bíblia lá no Antigo Testamento, aí Deuteronômio, vocês vão achar e vai dizer que quando você voltar ao Senhor seu Deus e você não cumprir, pecado 23:4 de Deuteronômio. Pecado é. Mas o próprio Deus abre uma brecha para aqueles que não votaram. Quando você fizer isso, e você pode procurar o texto, quando você fizer isso e você não conseguir cumprir o seu voto, o que você deve fazer? Vai pegar uma novilha, vai trazer ao Senhor e será oferecido Pelo sacerdote no pelo sacrifício de arrependimento. sacerdote como arrependimento por um erro. Boa. E a consequência que viria sobre você por não cumprir o voto, tá cortado. Isso daí no Antigo Testamento funcionava. Exatamente. Hoje em dia Ou ninguém vai seja, pegar no o Novo hoje em Testamento- dia ninguém vai pegar o novilho. Não, Hoje em mas dia sim, não, pastor. também, Ou seja, ele é Deus o cordeiro. abriu- É isso que eu tô dizendo aqui aos Sim. debatedores. Deus abriu uma provisão. Hoje, a pessoa fez um voto. Ela não cumpriu, já chegamos a uma conclusão Cristo que é é socorro. pecado. Aham. Ele é um cordeiro. Qual que é o socorro de Deus para a pessoa que hoje vota e não cumpre É o voto? Cristo. Olhar Não pra é o serpente levantada no deserto. Não é o arrependimento? É olhar pra ele, é pra Não- cruz. Olhar pra olhou cruz. pra de ele, Cristo. Agora mas não pera pode um pouquinho, vulgarizar pastor. o voto. Mas Não pera pode um pouquinho, vulgarizar o o voto. pecado só pode Não. ser perdoado se houver arrependimento. Arrependimento. Então a pessoa se arrependeu do voto que ele fez, ele não cumpriu o voto, mas ele teve uma consciência, porque ao mesmo tempo que há uma banalização do voto hoje, também há uma banalização no não cumprir.
Isso aí não tem nada, Exato. não. Que é o que tá acontecendo. Essa é a pergunta. Frequentemente. A pessoa não tem que se arrepender, não teria que pedir perdão, não teria que haver nela um sentimento de, poxa, fiz algo errado diante de Deus. É que hoje Eu vou ser o advogado de Deus agora. Vou ser o advogado de Deus. Eita. Começou a heresia. Vou ser advogado de Deus. Depois é amaldiçoado reclama. Gente, veja bem. Olha. Vou ser advogado de Deus. A pessoa faz o voto, Deus abençoa a pessoa, aí a pessoa vai lá e vulgariza, vai lá e ignora o que fez, o voto, mesmo que Deus o cumpriu. Essa pessoa não está usando Deus? Essa pessoa não está usando de uma normativa, usando da fé, para de alguma forma tirar uma vantagem em Deus? Aí depois de o feito, não cumpre e não quer uma consequência por isso? Pastor Gilson Luiz, Pastor Gilson tem uma pergunta pro senhor aí, porque eu vou lhe fazer uma pergunta. Lá na sua igreja o senhor faz voto? Fazemos. Então segura essa, que essa veio pra arrebentar com a alma da gente. O Wesley Santos pergunta: o voto financeiro que é incentivado pelos líderes espirituais que depois vivem ameaçando com maldição os membros, induzir ao erro não é um pecado? Então, vamos lá. Voto é uma questão individual. É individual. Nós não fazemos voto. O propósito é coletivo. E entra quem quer. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Eu nunca vi pastor nenhum com uma metralhadora lá. Mas já deve ter. Mas já deve ter. Não, hoje não. Eu posso responder pela minha casa, pelos meus modus operantes. Certo, vai lá. Fazemos propósito. E quando Deus coloca um propósito no meu coração para determinar a igreja, aquilo que nós colocamos para que se cumpra na vida da igreja, se cumpre. Sim. Se cumpre. E as pessoas dão testemunho do que elas fazem. Porque senão, não fariam. Agora sim, a gente tem que deixar bem claro que existem igrejas que são sérias, pastores que conduzem a igreja na palavra, e igrejas que estão atrás simplesmente de arrecadar lucros. Exato. E ponto final. Assim como existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Exato. Existem mercenários da fé. Nós não, pelo menos, posso falar por mim, eu não sou um mercenário da fé. Então a resposta para o nosso irmão, sim, nós fazemos propósitos. Entra quem quer e cumpre, vive a promessa que foi estabelecida no altar. A gente precisa ler 2 textos, porque ficou sem terminar a questão de Atos. Né? De Atos. De Atos. Sim, claro. Não foi por causa do voto. O texto é bem claro. Sim, Atos 5, né, que nós falávamos, versículo 3 diz: e disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Aqui tá claro. Qual foi o erro que ele cometeu. O castigo se deu para mentir. Ele mentiu ao Espírito Santo, aqui tá claro. E quando um crente hoje, mentira, pastor, não... diz que vai fazer algo diante de Deus e não faz, não é mentira? Não é mentira? É mentira. E a quem esse crente está mentindo? Não necessariamente, não é ausência do cumprimento. Não é mentira? Não, porque a mentira, ela é, se eu chegar pro senhor e falar assim, ó, amanhã, às 10 horas da manhã estarei aqui. Eu não tô mentindo. Realmente, amanhã às 10 horas eu estarei aqui. Porém, pode ter alguns exato. Então, no meio do não foi necessariamente uma mentira. No caso deles, eles estavam totalmente conscientes, combinou com a esposa, ó, vamos fazer Mas isso. é aí, pastor, é que entra a questão. A minha questão é justamente, o senhor foi muito sábio nessa colocação. Você faz um compromisso. Sim. Vou chegar, mas aconteceu alguma coisa, não cheguei. Até aí tudo bem. O que nós estamos falando até um voto existe com Deus. O imprevisto, o que não pode o ser calculado. Deus, desde o Antigo Testamento, preparou o novilho para ser espiado. Todo voto pode ser calculado. Até o voto Todo voto pode ser calculado. Até o voto aí, Luciano, que está escrito. É aí que o texto faz a representação de Deus. Não vote se você não tem ciência do que você está fazendo. Mas a questão aqui é aquela pessoa que pode cumprir num pastor, deliberadamente. Mas no caso de Ananias e pastor, Safira. mas qualquer coisa que eu não posso determinar nada. Porque qualquer coisa que eu disser aqui, eu vou fazer, eu tô sujeito, eu sou limitado. Mas o senhor concorda comigo essa que é a graça do voto.
É você cumprir o que você se propôs. Vou ler aqui o Salmo de número... Então, mas não necessariamente... Vou ler o Salmo de número 15. Então, pastor, mas que o verdadeiro cidadão do céu, no versículo de número 4, ele diz que quando ele se posiciona e dá uma palavra, mesmo que ele tenha prejuízos, ele não muda. Ele cumpre, ele vai até o fim. Pastor, o voto, ele tem uma maneira pedagógica de ensinar alguém que se submete à autoridade de Deus em temor a cumprir a sua palavra, a ter uma palavra forte. Mas agora é o seguinte, a gente tá indo para um lado onde a força humana, ela me coloca em posições privilegiadas, e não é. Tudo que a gente faz na nossa vida, na caminhada com Cristo, é por Ele. E é Ele que opera em nós. O Espírito Santo é que opera em nós. Eu creio. Se eu, por exemplo... Mas continua falando da Ananias e Safira. Quando o senhor fala assim, tudo bem, a gente vai voltar para Ananias e Safira. Aí o seguinte, todo mundo é igual. Não existe pessoas que tenham autoridade diante de Deus, que respondam por Deus. Pastor e membro é tudo a mesma coisa. Porque é o seguinte, Deus sabe o quanto que investiu na gente pra gente estar aqui. E o preço que a gente pagou e abriu mão para estar aqui. Será que Deus não responderia as nossas palavras diante da sua igreja? Eu tenho como ajudante dele, como guia do povo. Eu tenho uma dificuldade que foi utilizada aqui, toda a nossa audiência aqui, foi utilizado a questão de contrato. Quem é o ser humano que coloca o seu nome no mesmo nome onde aparece em equivalência o nome de Deus? Né? Alguém que é justo. O nome de Deus tá lá e eu tô num contrato, nem com Abraão. Naquela passagem que ele abre os novilhos e vai passar pelo meio, Abraão não passa, Deus passa sozinho. Mas né? o voto... Falando assim o seguinte, eu que vou cumprir. Você não precisa passar, não depende. Antigamente, passavam-se as duas pessoas pelo meio para dizer assim, vocês são responsáveis. Deus passa sozinho e fala, não precisa de você está certo, mas é porque foi Deus quem fez com Abraão. No entanto, o voto... É você com Deus. Aí, se você não tem noção da consequência, da consciência... Porque aí talvez caia aquilo, né, pastor? O homem pecando contra o homem, há quem interceda por ele. Mas e se esse homem pecar contra Deus? Quem vai interceder por ele? Agora voltamos a Ananias e Safira. Voltamos. Eles fizeram um voto, deram ouvido aos apóstolos, fizeram o voto e venderam a propriedade. Não, não fizeram o voto, pastor. Aqui não voto. Não é voto. Aqui não é um voto. Não é voto. O que é isso aí? O que a Ananias e Safira tá fazendo não é um voto. E o que é? Aqui eles viviam, a igreja vivia em comunhão. Sim. O texto vai trazendo isso. Desde Atos 2... Eles se comprometeram diante da comunidade. Ali não é um voto. O senhor não entende como vota aquele ato de Ananias e Safira? Não é voto. Eu entendo ali era, eles tinham tudo em comum. Uma aliança comunitária. Atos de 2 até 4 vai mostrando isso. Que eles tinham tudo em comum, que não havia necessidade entre eles, que as pessoas não falavam, isso aqui é meu, tudo que eles tinham era repartido. Então, na verdade, não é um voto, como nós entendemos hoje, da pessoa fazer, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa, ou eu não vou fazer tal coisa, ou eu vou trazer X valor no altar, para que Deus venha me abençoar com tal bênção. Isso voto. Aqui era tudo em comum que eles tinham. Isso. Certo. Olha a pergunta da Conceição. Porque até quando nós ministramos na... Desculpa, pastor. Sim, até quando nós ministramos na igreja, o pastor falou que ministra votos na igreja. Até quando nós ministramos... Geralmente, quando a pessoa ministra, ela faz a distinção. Dízimo, oferta e voto. Voto é uma outra realidade. É uma outra realidade. Sim, mas só de convir então que a atitude deles trouxe como consequência a morte de ambos. Sim. Correto? Olha só, gente, tem uma pergunta ali, da Conceição Faria. Bom dia, eu fui de uma denominação que faziam votos. E se as pessoas não fizessem, eram amaldiçoadas. E aí, gente? Amaldiçoado é o pastor que faz um negócio desse com a igreja. Né? Porque é comum hoje em dia, mas nós temos fica livre, nós somos na livre. narrativa, né? Isso está pressuposto na narrativa. Nem sempre, pastor. Nenhum pastor, tem aqueles que já são mais abertos, mas nenhum pastor, ele vai dizer abertamente que você não está condenado, ou você mas ele vai colocando nas entrelinhas, e como a comunidade é uma família, é uma comunidade, você começa a ser influenciado por aquela narrativa, por aquele discurso, e de alguma maneira você se sente responsabilizado, né? Por causa de não estar participando daquilo. O senhor não faz voto na sua igreja, então? Nem propósito? A gente faz propósito, manancial de vida, a gente faz propósito. Então, o senhor, mas como que é feito? Forma, não existe o povo. Não existe nenhuma palavra assim, porque é o seguinte,
nós aprendemos e entendemos que a teologia, inclusive o próprio precursor da teologia da prosperidade, Benihim, já abriu mão, lançou mão disso. Eu não acredito na teologia da prosperidade, que diz que algo que você dá no mundo espírito, Deus está o tempo todo acrescentando a nossa vida por causa da nossa fidelidade a Ele. Enquanto a gente faz por isso. Não, mas a pergunta agora é o seguinte. Desculpa, peraí. A pergunta mas agora peraí, é lá na igreja funciona assim. O pessoal da igreja Manancial de Vida. Eu quero sacrifício. Pessoal lá, a gente está construindo um templo para as crianças na parte de cima. E a gente precisa de dinheiro, a gente fala, ó, a gente precisa de tantos, né? E quem quiser doar lá pro nosso projeto com crianças lá na igreja, é só me procurar, né? A gente precisa de X. E a gente precisa desse valor. Quem que vai poder ajudar? É um pedido claro, uma ajuda financeira na igreja. Isso não é um propósito, é um pedido. É um pedido. Proposta é outra coisa. Proposta é quando você fala assim, ó, agora eu vou lançar R$100 aqui agora. Você colocar R$1.000 no altar e Deus há de retribuir tudo aquilo que você está fazendo. E há algum erro de falar que Deus vai retribuir quem dá? Deus pode validar a sua palavra como uma autoridade dentro da igreja? A pergunta agora aqui é: há algum erro em você falar que Deus vai retribuir quem dá por amor à sua obra? Não, de forma alguma, não há. Existe erro então, em você falar que Deus vai retribuir quem dá por amor à sua obra? Daí o senhor falou... É diferente de você falar. Exatamente. Toda vez que você fazer uma barganha, mas se você dá por amor à obra de Deus, não existe uma retribuição? Sim, e a Bíblia diz mas o grande problema... é o que semeia. Pastor, mas o grande problema é nós entrarmos numa prática de paganismo. Porque esse lance de eu entregar algo e eu vou receber da divindade algo, isso é muito perigoso e nós temos religiões que fazem isso. Mas o senhor também não acha que é perigoso essa vida de que os crentes hoje não têm compromisso nenhum com a sua igreja? Por exemplo, o cara vai na igreja, eu só estou fazendo a pergunta para os debatedores. O cara vai na igreja, ele usa a água da igreja, ele usa ar-condicionado da igreja, ele senta na cadeira que custou caro, ele ouve um som que custou caro, ele tem um prédio que tem manutenção. E aí, quando você faz, seja voto ou seja um propósito para algo definido, para melhorar muitas vezes para ele mesmo, aí ele, não, eu não sou obrigado a nada. Eu concordo com o senhor e faço isso na minha igreja, eu incentivo as pessoas a ofertarem, eu incentivo. Com essas palavras então, aí. por isso que eu estou dizendo a vocês, não é uma falta de compromisso também. É uma falta de compromisso. Nós não temos uma tendência de ser 8 ou 80, o equilíbrio, que não estou defendendo aqui o pastor, até porque ele é meu concorrente lá em São José. Não, concorrente não. É brincadeira, servo de Deus. Eita. De maneira nenhuma, eu sei que você é uma benção. É só uma brincadeira com você. Com o pastor, não é uma defesa ao pastor, mas uma defesa à sua ideia da questão que ele disse. Eu não sei como as outras igrejas agem. Eu sei como eu ajo com o meu povo. Senão também nós vamos entrar nessa falácia. Que todo mundo que fala sobre isso tem uma tendência errada. Exato. A gente sabe que tem quem faz correto. Agora, eu queria deixar uma palavra, se o senhor me permite. Primeiro, o Luciano realmente estava certo. Lá em Atos 5 não havia voto. Havia realmente um comprometimento social com a igreja de Atos Apóstolos. Eu não tenho como discordar disso, porque eu não vou discordar da Bíblia. Segundo ponto a se observar, que eu queria observar com os irmãos, é que há muitas práticas judaicas, James, que a gente pratica na igreja hoje. Inclusive, nós somos monoteístas. Inclusive, os judeus praticavam o batismo para aqueles que eram prosélitos. E nós fazemos o batismo na igreja para os que se convertem, né? A questão da escolha do substituto de Judas, Pedro usou uma forma... Exato. Uma forma judia de lançar sorte. Até que a igreja amadurecesse lá. Agora o Espírito Santo que mandou escolhe. Separar. Mas a igreja até ali era Pedro. Ainda usando algumas práticas do judaísmo até... Inclusive o casamento. Inclusive o casamento é uma prática judaica que nós exercemos. Então... Olha, eu quero propor para esse próximo debate. Então, por que Pedro usou uma prática judia... E foi válida? Não é... O apostolado de Matias não é legítimo? Exato. É uma coisa pra gente discutir. É um bom tema. Não é legítimo?
Agora, eu queria então deixar... Aí concluir. fica a pergunta, quem é que vai se sentar na cadeira apostólica? É Paulo ou é Matias? Mas isso daí, pastor... Aí, ó, para o próximo debate, mas fazer a pergunta do Carlos Eduardo de Oliveira. Mas isso foi antes do concílio de Jerusalém. Mas está na Bíblia, era a igreja formada pelos apóstolos. Mas era antes do concílio de Jerusalém. Mas era a igreja. verdade, Paulo sempre foi um itinerante. Né? Não, mas lá era a igreja. Tudo bem, o concílio é constituído depois no capítulo 15, Tiago, mas lá era a igreja. Ele deixou de ser Ninguém apóstolo? invalidou o que a igreja fez até o capítulo 15. Senão nós teríamos que invalidar também o diaconato, que foi antes do concílio. Exatamente. Eita, meu Deus do céu, o pau vai comer aqui. O irmão, o Carlos Eduardo de Oliveira faz uma pergunta de Deuteronômio 23. Quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Ai, meu Deus, Já foi, por sinal, tratado isso, né? Então, no meu ponto de vista, o pecado, como já foi falado aqui, é uma consequência muito grave. Olha, gente, você deve responder a nossa enquete. Não deixe de responder, @mais FM 102.9, vai lá no YouTube também. Olha, deixa eu te perguntar, deixa eu fazer um pedido para você que está nos ouvindo, gente. Isso é importante, se você entrou lá no YouTube, já põe lá, segue. Aperta lá do lado, seguir a Rádio Mais FM, porque você vai ser informado de toda a nossa programação. Então é muito importante, tanto lá quanto no YouTube, põe lá, segue, tá bom? Você vai ser informado de tudo. Posso ler um texto que eu iria concluir, pastor Luciano? O texto é em Números, capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que ele falou, deve cumprir. Rapaz, porque aí eu fico pensando o seguinte, se Jesus não... Eu fico pensando, é os debatedores que vão responder. Se Jesus não confirmou isso quando disse a palavra do crente, deve ser sim, sim, não, não. Se passar disso, já tem procedência maligna. Também gostaria de ler um texto. O conselho do pastor é muito sábio. É melhor então que você não faça. Mas você fazendo. Por quê? Só para colocar aqui, que nós já estamos indo para o final, mas para vocês ouvirem. Existe obrigação sobre filho? Jesus disse que não. Mas naquele texto, quando Pedro da dracma é pego, e ele disse, não, o meu senhor paga. Diz que chegando ele em casa, Jesus se antecipa a ele e diz, ô Pedro, sobre quem é colocada a obrigação? Sobre o servo ou sobre os filhos? E ele disse, sobre os filhos. Jesus disse, respondeste bem. Logo, Pedro, eu estou livre, você falou besteira. Eu não sou obrigado a pagar nada, porque eu sou o herdeiro do templo. Só que Jesus vai lá e paga. Jesus foi lá e falou, pega e paga por mim e por você. Então Jesus, por que Jesus não disse a Pedro, vai lá e paga por você? Eu não sou obrigado, mas Jesus disse, vai lá e paga por mim e por você. Com isso, os debatedores. Parece que a graça, mesmo na graça, Jesus, o Senhor da graça, fez um cumprimento de algo da lei. A pergunta é, porque eu estou na graça, eu estou isento de cumprir com a minha palavra? De maneira a graça me isenta da responsabilidade assumida como cristão diante da igreja? Aí Jesus... Pastor, a palavra para o senhor. Bem, Tiago capítulo 5, do 8 ao 12. Eu só vou ler o 8 e o 12. Sede vós também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo. O juízo que ele está falando é de um juízo que se aproxima, do dia em que o joio será separado do trigo, onde ele será recolhido. É condenatório, né? É condenatório. Ou seja, a maldição, existe uma consequência, a pior consequência é aquela que virá no dia do juízo. Ou seja, nós estamos falando de consequências para agora. Existe essa maldição de separação no agora? Não. O voto agora é um erro e ainda tem chance de reparação, arrependendo-se olhando para a cruz de Cristo.
Correto. É isso aí, gente, eu preciso ir. Ai, meu Deus do céu, quando a coisa tá boa, o tempo passa que a gente nem vê. Na 102.9 FM, a rádio que é mais você. Olha, estamos chegando ao final de mais um debate. O nosso intuito é esclarecer você. De alguma forma, nossos debatedores tentaram te ajudar. E eu vou aqui às considerações finais. 2 minutos. Pastor Gilson Luiz, para as suas considerações finais. Para mim foi uma alegria, um privilégio estar aqui pela primeira vez, né, na Mais FM, e estou muito feliz de estar com todos os pastores, né, que agora se tornam companheiros. Mas eu estou lá em São José dos Campos, na rua Monte Kilimanjaro, na região norte da cidade. Já legal. há 30 anos estamos lá, né, vamos fazer 34, e nos siga em @Gilson PR Gilson Luiz no Instagram e AD Vale do Paraíba. Você vai encontrar lá uma família para pertencer. Olha que bênção de Deus. Vai lá, não deixa de seguir não. Pastor querido, pastor Carlos Wagner, para as suas considerações finais. Amém, pastor. Um prazer muito grande estar aqui hoje, rever nossos amigos, conhecer aqui o pastor Gilson, a vida do senhor como um interlocutor muito bom, um abençoador. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Nós estamos ali em Taboão da Serra, na Igreja Evangélica Sal e Luz, na rua São Paulo. Olha, eu tenho um grande amigo lá em Taboão da Serra, hein? Pastor Antônio Cerqueira. Um grande abraço, amigo. Muitos anos. Meu vizinho, por sinal. É, rapaz. Estamos ali na rua São Paulo, número 160. E se quiserem me achar nas redes sociais, é clicar aí, @saliluz.igreja, ou melhor, saliluz.igreja, exatamente, e vocês vão nos encontrar lá. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Que alegria te receber aqui. Amém. Vamos lá também para as considerações finais. O pastor Luciano Scala. Muito bem, quero mais uma vez agradecer o convite, agradecer a emissora pelo contato, para nós estarmos aqui nesta manhã. Quero agradecer os pastores da mesa, um prazer estar com vocês. Aprendo muito todas as vezes que eu consigo participar de um debate como esse. Quero deixar como minha fala final que eu não acredito nessa noção de maldição. O que eu acredito sim que existem consequências e que a pessoa deve se arrepender, pedir perdão e se arrepender, e ela deve recomeçar. Isso acontece também quando nós pecamos. Nós devemos buscar o arrependimento. Sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção, também sou responsável por alguns projetos sociais, faço trabalho com pessoas em situação de rua, ajudo famílias da Vila Brasilândia, temos uma missão humanitária na África, em Moçambique. Então são diversos trabalhos. E se você também precisa de ajuda acerca de dependência química, se tem alguém da tua família, algum filho, algum conhecido que precisa de ajuda, entre em contato comigo, tá bom? Meu telefone é o 011, é São Paulo, 964242661, ou lá no Instagram, você me encontra, @Luciana Scala. A produção colocou o Pix do nosso projeto aqui na tela, eu pude ver. Esse Pix é para você que pode nos ajudar na nossa missão na África, como também os trabalhos que nós realizamos aqui em São Paulo, com os dependentes químicos. Se você pode nos ajudar, qualquer valor é muito bem-vindo. Você pode com 5, com 10, com 1.000, com 1 milhão, o que você puder. Tá aqui o Pix, é o 17 668 756 0001-06. Esse é o Pix do projeto, vai estar no nome de Instituto Viver na Bênção, que é o instituto que eu sou responsável. 17 668 756 0001-06. Pastor Calixto, um prazer conhecer o senhor, muito simpático, obrigado, muito bom estar contigo, que Deus abençoe. Prazer de verdade estar com vocês, é sempre uma alegria recebê-los aqui na Mais FM, em nome do Bispo Samuel Ferreira, muito obrigado mesmo, vocês são bênção de Deus. Vamos às considerações finais do pastor James França. Rapaz, o nome já Obrigado. É forte. Olha, que alegria poder estar aqui pela primeira vez. Que casa linda, que emissora abençoada. Tenho certeza que vai fazer uma diferença em São Paulo, em todos os lugares onde essas ondas chegarem. Que Deus abençoe aos irmãos que participaram aqui do debate, pastor Calixto, meu amigo Carlos Wagner, pastor Gilson, Luciano. Que bênção, foi um prazer enorme poder compartilhar. E aos irmãos que nos ouviram, essa é a palavra final, não existe... nós defendemos esse ponto, concordamos mais do que divergimos, se vocês prestaram bem atenção. Nós tratamos aí a questão do pecado, é um erro, mas para esse erro, para esse pecado, existe arrependimento. E aí o que você pode fazer é se arrepender, olhar para a cruz de Cristo, porque ela resolve.
a graça resolve. Também não banalizamos o voto, seja fiel, já que se você quiser votar, não está proibido, como o pastor Calixto colocou aqui. Se vai votar, seja firme, corajoso, vá até o final em seu voto. Não deu certo? Pede perdão para Deus, que Ele com certeza vai te conceder o perdão. Igreja Manancial de Vida em Diadema. Que maravilha. Rapaz. Maravilha, nós estamos lá trabalhando, né? Diadema é grande ABC. Grande ABC, cidade ali onde a gente tá ali trabalhando há 22 anos, né? Com Jesus ali, temos um projeto com crianças também. Tá iniciando ainda, mas nosso objetivo é trabalhar com as crianças daquele lugar. E Deus continue orando por nós. A igreja é Manancial de Vida, @IMBP Manancial de Vida. E eu, pastor James, o James é escrito aí de maneira que você tá vendo aí, ó. James Correia, né? Mas o homem é enjoado. O JH, papai caprichou. Se colocar JAMS do jeito que é certinho, não dá certo. Com línguas, né? O homem é terrível. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, querido. Uma brincadeira com você. Olha, a Mais FM é a rádio que é muito mais você. Toda a nossa programação é feita pensando em você. Vamos ao resultado da nossa enquete. Rapaz, ficou apertado hoje. Isso demonstra, né, a capacidade dos debatedores. Quero parabenizá-los. Eu acho que é um dos debates mais apertados que nós temos até hoje. Isso demonstra a capacidade deles de refutar um ao outro. Não cumprir o seu voto pode trazer maldição. 54% diz que sim e 46% diz que não. Olha, muito apertado. Deus te abençoe. Amanhã nós estamos de volta com debate, mais um debate pegando fogo pra você na Rádio Mais. A todo o povo de São José dos Campos que estão me cobrando. Adebrais, amo vocês. Beijão a todo o Vale do Paraíba, a todo São Paulo. Amanhã estamos de volta com o querido Bispo Samuel Ferreira. Um grande abraço, até amanhã. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira.